no epicentro da floresta. Mais um episódio para vocês, plantoides, comunidade plantoides. Temos a grata participação de alguns seguidores do meu Instagram, Jardineiros Urbanos. Sugeri a eles que trouxessem a mim questionamentos sobre as plantas, sobre a minha relação com o meu verde, sobre os jardineiros urbanos, sobre o Fly, sobre a minha vida, e eles fizeram o dever deles, o dever de casa. Pintou muitas perguntas bastante distintas. Eu serei menos técnico dessa vez pelo formato do programa. Tiveram até umas perguntas mais picantes, achei até divertido. Valeu, Cinta Selva, vou usar uma delas. Não a tão picante assim. Esse ano de 2020, principalmente a partir de abril e maio de 2020, eu pude dedicar um tempo, energia, intelecto, movimentação para aquecer o Instagram Jardineiros Urbanos e também o meu canal do YouTube. Muito provavelmente os fatos, as relações que se estabeleceram nesse período inferior a um ano equivaleram praticamente a um ano inteiro. Foi bem interessante, foi um pouco cansativo em alguns aspectos, mas na soma geral eu estou muito satisfeito e tenho o dever aqui de agradecer a vocês que muito me influenciam a seguir os caminhos, a definir os conteúdos, a buscar uma qualidade de informação que vocês querem ouvir e ver, tá legal? Então sou muito realmente agradecido a vocês. Rede social é um ambiente colaborativo, participativo, e eu acho que o vídeo de hoje tem tudo a ver com esse conceito. Vamos às perguntas selecionadas. Foram muito mais do que 10. Nem sei aqui se eu vou falar 10 questões, mas eu fiz uma pré-seleção condizentes ao canal e condizentes com os temas que eu lancei. A querida Junqueira Viana, que inclusive é mamãe de muitos bichinhos legais e plantinhas muito lindas, fez a seguinte pergunta: qual é o seu sonho de consumo no momento em plantas? Olha, para falar a verdade, eu adquiri muito recentemente, há semanas, dias, um volume de mais de 15 plantas, mais ou menos na vibe do Anthurium cutucuense, que eu postei super recentemente no meu Instagram, e eu posso dizer para 2020 que eu me sinto bastado. Obviamente, como Fly e Jardineiros Urbanos se tornaram trabalho, tem ainda coisa rolando até a véspera do Natal. Vou ver mais plantas legais, super legais, para falar a verdade. Mas assim, do ponto de vista da minha satisfação pessoal, na minha florestinha aqui, somado a objetivos, wishlist, lista de desejos de plantas, essas últimas levas que ainda vou postar, vou publicar e desenvolver conteúdo gradualmente para vocês, plantoides, me saciaram bastante. Querido Dr. Jungle, que recentemente invadiu aqui minha esferinha verde, lança a seguinte pergunta: eu quero saber dos podres dos bastidores. Bora lá então. Os podres dos bastidores acontecem da seguinte maneira, querido Dr. Jungle, em linhas gerais. Cinta Selva, o Dan, fez algumas perguntas para mim, algumas cabeludas, mas uma que não tem restrição aqui no canal. Deixa eu achar aqui. Qual seria uma viagem dos meus sonhos? Acredito que viagem do sonho muda de contexto para contexto, de tempo para tempo,
também sob a influência de realizações. Então, assim, no contexto atual, se a pandemia permitisse, se tudo tivesse fluido, se os países estivessem realmente acessíveis, as fronteiras e etc., o meu sonho atual, condizente com o meu contexto, que tem tudo a ver e acaba virando um sonho realmente, é conhecer a região da Tailândia ou Indonésia, mais precisamente a Tailândia, inclusive por muita influência de uma galera, não são poucos, produtores que atuam lá, que sabem inglês, que se comunicam comigo periodicamente e trocam diversas ideias. Já falamos por videocall, já vi suas variedades, plantas muito diferentes em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, não necessariamente rara, já que raridade, como eu disse para vocês, depende muito da geografia, é rara aqui, mas lá é abundante. Então assim, se bobear já tenho até onde ficar por lá. Então essa vivência nesses meses intensos que a pandemia intensificou inclusive, me trouxe para perto muita gente de lá, muitos contatos e uma inspiração de viajar para Tailândia. Tá legal, Dan? Valeu! Aquela outra perguntinha não vou responder não. Não por enquanto. Queridões do mundo das folhas perguntaram assim: qual é o maior desafio dessa sua nova carreira? Recentemente eu tive um período longo com a Úrsula, a gente almoçou, bateu um papão, dividimos muito da nossa perspectiva nessa esfera verde, nossas visões, nossos pensamentos, ela escorpiana, eu ariano, e embora a gente discorde de alguns pequenos pontos, eu acho que um dos objetivos dessa minha carreira nos próximos tempos é manter lealdade com parceiros que têm química. É impossível a gente querer ter química com 100% das pessoas, então a vida e a experiência já lapidaram alguns atributos que fazem a gente rapidamente entender com quem mais a gente tem conexão, sinergia, entrosamento. Então isso vai fluir com esses parceiros, o projeto vai se tornar cada vez mais profissional, vou tentar manter o que eu já faço de legal para os plantoides, que me gera muito prazer, e inventar, criar, sempre buscar sair da mesmice, das zonas de conforto, das caixinhas. Isso é característica pessoal e que possivelmente eu transmita periodicamente para os jardineiros urbanos e para o Fly Channel. Agora, quando ela pergunta assim, qual é o maior desafio nessa minha carreira? Olha, o sentimento de desafio são diversos, em diversos pontos. Eu acho que eu não conseguiria definir um único desafio. Só que é algo que a gente conversou, Úrsula. O segredo está na jornada, está no caminho, e não no objeto final. Então é por aí. Eu acho que o desafio é me manter na jornada, firmemente. Não me dispersar no jardim dos outros e cuidar do meu. Certo? Valeu pela pergunta. Selva _ 601 perguntou assim: quando e por que você, Fly, começou a ter plantas? Eu posso dizer que tive dois momentos na minha vida que eu tive plantas. Boa parte da minha infância e pré-adolescência eu estive no meio de plantas, seja no quintal dos meus pais, plantando, inclusive para comer. Esse conceito do orgânico estava bem distante de qualquer realidade da época. Eu lembro inclusive de colher milho plantado no quintal para minha mãe cozinhar, fazer refogado e tal. E outra referência que eu tinha também nesse período era nas férias de começo de ano e meio de ano no litoral norte, na praia de Toque Toque Pequeno. Nos anos 80 até comecinho dos anos 90, a relação com a natureza, o verde e animais era extreme naquela região. Meu pai adquiriu um imóvel lá num período que a Rio Santos não estava completa, era terra, inclusive, para chegar lá, estrada de terra. Então assim, a abundância de animais, insetos, animais, peixes e a abundância de verde muito próximo a mim
parte das minhas brincadeiras, parte do meu convívio. Foi um período longo e emblemático, período de formação, inclusive, longo e emblemático. E depois, agora, com 40 e poucos anos, eu retomei as atividades plantíferas. O gap se deu basicamente por interesses que mudam: adolescência, vida urbana, estudos, faculdade, diploma, trabalho, estruturação profissional e etc. E aí, há uns 2 anos e pouco atrás, comprei umas primeiras suculentas. Logo depois vieram as Arace, bem batizado inclusive. Eu comecei com o Anthurium araucarianum primeiro e depois o Veite. Quem abriu esse universo para mim total foi o Sérgio do Cactus Brasil, queridão Sérgio. E aí é o que vocês percebem hoje, no volume, na dinâmica, no envolvimento, no entrosamento e etc. Veio também aqui o querido Tampa JR e ele perguntou assim: como imagina a sua relação com as plantas daqui a 10 anos? Bom, na média vai estar mais ou menos igual. Essa vai ser a relação. Não acredito que eu vá trocar de imóvel por causa das plantas, mas eu vou construir situações para que se tornem aprazíveis para as minhas plantinhas, e outros atributos virão. Por exemplo, vou fazer poda, vou doar as podas, vou fazer troca de poda, vou fazer um microlote e revender para lojistas, por exemplo, os parceiros que eu tenho. Então possivelmente terei essas atividades. E além disso, eu tenho um projeto ideal de criar um tipo de central depositório dessas plantas, onde a gente, plantoide, possa pagar um valor mensal para criar uma situação confortável para as plantas que a gente vai repassar para o depositório. De repente a gente quer trocar determinada plantinha, levar para o depositório, um lugar super condicionado a elas, vai querer ter outra planta, ou a gente já desistiu e não quer mais continuar com as plantas, mas quer dar um fim saudável para elas. E com esse depositório central pode acontecer diversas relações: devolver para o habitat natural, entregar para jardim botânico, pessoas podem ir lá e encontrar plantas que tenham interesse em comprar e gerar um universo de dinâmica nesse lugar. Esse é um projetinho aí que eu conversei com algumas pessoas e quem sabe não se torna realidade. Se alguém roubar a ideia, você já tem um registro de quem está tendo a ideia. As plantas.dalet, com temudo, perguntou assim: o que te motivou a ser um plantoide? Olha, muito possivelmente tem a ver com a penúltima pergunta, sobre a minha relação de infância com as plantas. Acredito eu que boa parte da nossa formação essencial acontece nessa faixa de idade. Então eu acho que estava potencializado dentro de mim. Eu posso dizer, sem pestanejar, que eu tive uma infância muito feliz, muito saudável, muito de contato com a realidade de natureza, de andar descalço no meio do mato, de subir em árvore, de acender fogueira, de escalar a serra como eu vou abrindo trilha com facão, de pescar, de mergulhar, de andar nas pedras no litoral, enfim. E eu acho que essa realidade plantoide atual me traz as boas sensações, as boas energias que ficaram potencializadas nesse período da minha vida. Tá legal? Marcel Sasaki Plants, brother. Ele pergunta assim, ele também fez diversas perguntas. Deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher. Essa aqui é interessante. Gostaria de saber a divisão de trabalho jardineiros urbanos e a atenção que você dá para todos nós. Olha, Marcel, eu sou um humanoide, na verdade. Eu costumo dizer que 70% da minha personalidade é trabalho. Eu tenho prazer por trabalho, prazer por executar atividades. E desde pequeno eu sempre fiz coisas que me davam prazer. Então a gente é meio que moldado a ser dessa forma. A minha agência, eu tenho um sócio, eu cuido da parte comercial, cuido da rede de relacionamentos inicial e faço o planejamento de projeto, escrevo todas as etapas detalhadamente, passo o script para o meu sócio, ele vai lá com a equipe,
junto à equipe e executa. De tempos em tempos, pontualmente ele me recorre. De tempos em tempos, pontualmente os clientes também me procuram. Então assim, há 20 anos deu para a gente criar um mecanismo de processo. Óbvio, é difícil no começo, mas depois é igual andar de bicicleta. Então você cria um sistema, você sistematiza processo e você então otimiza tempo. Termos totalmente administrativos que bem capaz que você entenda que eu esteja falando. Então assim, Marcel, uma vez internalizado a importância de sistematização e otimização de tempo, o ganho de tudo isso para replicar em jardineiros urbanos, Fly Channel, é relativamente fácil, tá? E óbvio que a atenção dada para todos vocês faz parte de toda a sistemática. Humanoide, plantoide. Queridinho, underline, plantariano, underline. Antes das plantas, como você usava seu tempo livre? Na verdade, assim, além das plantas, eu também uso meu tempo livre. Qual que é o meu tempo livre? Fazer uma leitura, jogar videogame às vezes, embora esteja meio raro ultimamente porque perdeu um pouco a graça, assistir determinados seriados, sair para almoçar, para jantar, cozinhar e talvez só o hobby, só o passatempo que eu abandonei foi ir ao cinema porque a pandemia não nos permite, certo? E o outro também que eu gosto de fazer pelo menos uma vez por ano é viajar. Se tudo der certo, ano que vem eu viajo. Ah, mas como que você deixa as plantas? Mesmo com esse volume, se eu deixar elas todas tratadas, 7 dias elas vão levar super bem. Ah, mas e a umidade e a borrifação? Eu sempre marquei viagens curtas de férias de uns 7 dias em períodos de chuva. Então não dou trabalho para ninguém, tende a umidade do ar se manter mediamente boa. Mas Fly, você pensou em tudo isso? Não, eu sempre viajei em março, próximo ao meu aniversário. Águas de março, fechando o verão. É promessa de vida no seu coração. Coincidiu, época que eu viajo, com condições mais saudáveis para as tropicais e fechou a conta. Mas não dá para passar períodos muito longos. E, hipoteticamente, se eu passar 15, 20 dias, aí eu vou ter que montar um esquema estratégico para isso. Mas sempre pensando em dar o mínimo de trabalho para terceiros. Mesmo porque a gente, do jeito que é, se acontecer alguma coisa, vai ficar com aquela sensação de que a culpa é do terceiro. Não curta essa vibe. E aí, o querido Coelho Valente, Valente com 2 L's, ele inclusive foi uma das primeiras trocas. Eu passei para ele uma Alocasia cuprea e ele me passou um Anthurium coriaceum. Foi um pouquinho antes da história toda de pandemia acontecer. Na verdade, com ele eu fiz minha segunda troca. E aí ele pergunta: qual o maior perrengue que você já passou para conseguir uma planta? Olha, querido Paulo, como jardineiros urbanos e Fly se tornou trabalho, você me conheceu antes de tudo isso acontecer, a natureza do trabalho me faz estar mais perto das novidades, do que está rolando e etc. Então assim, por causa da natureza do trabalho, e eu vou atrás, viajei para Minas Gerais, Campinas, Rio de Janeiro, não existe necessariamente um perrengue, mas a dica que eu dou para todo mundo, principalmente nesse contexto intensificado, modismo mais pandemia, que exacerba a nossa vivência dentro de casa e consequentemente os consumos possíveis aqui dentro, incluindo as plantas, é que se tenha paciência. Não existe um volume grande em nenhum lugar das plantas que a gente quer. Ah, mas tem centenas em algum cantinho aí, numa produtora bacana. Pode ter centenas, mas a gente passa de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 ou 400 interessadas em determinada planta. Então a gente realmente precisa ter paciência, aguardo, espera. Eu mesmo, numa experiência bem recente, para adquirir umas 4 das plantas que eu queria muito, eu tive que encontrar uma ou outra que também estava difícil de se encontrar, para que realizasse uma troca e inclusive desse mais cores para uma parceria, tá legal?
Então assim, pelo menos o Fly não tá sentadinho na vitrine da rede social, ostentando e recebendo de mão beijada, tá? Tem todo um exercício aí, tem todo um bastidor bastante agitado, que queima bastante calorias e neurônios para que a coisa realmente se desenvolva. É óbvio, eu falo assim, mas o prazer na esfera verde é inerente, é inevitável. E aí vem mais uma, o Macaxeira Jungle. Me pergunta, qual o teu objetivo real com o Fly Channel? Jardineiros urbanos hoje. Objetivos mudam. Hoje, eu posso dizer que a gente está encerrando o ano, então os objetivos do ano foram muito além das expectativas, para falar a verdade. Eu não tinha, sinceramente, eu não tinha expectativa de que eu me esparramasse do jeito que eu me esparramei. E eu acho que 50% desses méritos são de vocês, representados por vocês que me fizeram essas perguntas e todos os demais estão lá nos Jardineiros Urbanos e no Fly Channel. Eu fiz uma pesquisa recentemente com aplicativos que metrificam o nível de envolvimento e engajamento dos seguidores com a página, com o canal, e eu tenho um nível de engajamento de 80%. Isso é muito maravilhoso. De 10 pessoas, 8 se sentem envolvidas com a página. Como eu sugeri no vídeo que eu falo sobre técnicas para a gente ter uma página no Instagram, os atributos orgânicos e não quantitativos, mas qualitativos são imbatíveis. Só que demora mais. E a gente não quer ter muita paciência e a gente quer sugerir volume de seguidores porque parece ser mais legal, mas nem sempre é assim. Então, querido Macaxeira Jungle, para agora eu não tenho objetivos nenhum. Para 2021, eu já estou pensando em 2021, as ações que eu já estou realizando hoje já tem o foco em 2021 e assim a gente toca. Tá? E por fim, mas não menos importante, a querida que contribuiu super com as minhas plantinhas esse ano, MYH.Dori.Soares, perguntou assim: e aí, quando vai rolar uns sorteios? Bom, plantoides, como eu também comentei num dos vídeos, no mesmo vídeo sobre estratégias nas redes sociais, focado aí no universo das plantas, o sorteio em si, apesar de agradar os anseios, as fantasias de alguns seguidores, para nós que temos a página, é legal no sentido quantitativo, vai gerar volume. Imagina se eu pegar um Araucoiano e fazer o sorteio lá, hoje. Convite, o volume de gente que vai aumentar lá em cima, nos meus seguidores. Só que os 80% que eu estava comentando na resposta do Macaxeira Jungle vai cair, porque eu tenho certeza que desses 5 mil ou mais que acessam, seguem a minha página em questão de uma semana, não vai ter o mesmo envolvimento construído de maneira orgânica como eu tenho feito até hoje. E isso impacta em o quê? Por um lado, pela aparência, somente a aparência vai parecer lá, nossa, bombou de seguidor, sensacional. Só que a média de curtida, a média de alcance, a média de comentários, toda a média vai ficar mais ou menos a mesma do que eu tenho hoje, porque os engajados são esses que já estão aí. Então gera um tipo de alvoroço, parece super legal e é um mecanismo enlatadinho, promocional, inventado aí pelos gringos, americanos provavelmente, que, para falar a verdade, é limitado. Eu vejo muita limitação. Tenho feito um esforço orgânico aí desde sempre e que me garante esses 80%. De 10, 8 são envolvidos realmente com a minha página. Isso é diferente. Dito isso, como essa coisa do sorteio tá muito reverberando e eu sei que as pessoas gostam e tal, eu defini fazer diferente e fazer de uma forma que tenha a ver com o jeito Fly de ser e com tudo que eu aprendi na vida a respeito dessas questões ou dessas ações de marketing. Então assim, plantoides, quando eu atingir o número X de seguidores que eu tenho aqui na minha mente, e não demora muito para isso, é um número exato, então
quem enxergar lá vai entender qual número é esse. Eu vou doar uma planta. Ah, mas não vai ser sorteio? Você vai escolher a pessoa? Sim, porque eu vou doar um Anthurium araucarianum, um broto. E por ser uma planta cara, a relação de valor e perda é meio assustadora. Eu vou doar para um plantoide que eu saiba que vai fazer jus ao repasse, à doação. É isso que vai acontecer. Então assim, não precisam me trazer seguidores, a não ser que os seguidores realmente gostem do assunto, tenham um mínimo envolvimento, afeição. Peço a vocês que não tragam amigos só para fazer volume, porque não vai ser sorteio. De certa forma, as pessoas possíveis para receber essa planta já estão lá, mais ou menos no meu radar. E eu acho justo, porque são pessoas que se mostram super envolvidas, mostram quanto cuidam das suas plantas e já são altamente engajadas na minha rede social. Por que eu vou sortear e hipoteticamente cai alguém que, né? Tipo, não faz sentido nenhum, nem se fosse um pezinho de hortelã, tá certo? Então é isso, chegando neste número específico, farei essa doação. Aí vem a dica, de 5 em 5 mil seguidores, eu farei doações periódicas, tá legal? Então vai ser assim e vão ser para pessoas que eu sei que já estão no nível mais minuciosamente técnico para fazer jus ao repasse. O brotinho do Anthurium araucarianum está no terrário aquário, já está ganhando a primeira folhinha e assim será. Valeu, meus queridos plantoides, vou ficando por aqui. E até o próximo no Epicentro da Floresta.